Maranhenses unidos na arte e nos livros. Essa é uma das propostas da Associação Maranhense de Escritores Independentes, a AMEI. E no Entre Letras de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história e a importância dessa associação. Fundada em abril de 2017, a AMEI é um espaço cultural localizado no São Luís Shopping, que se tornou referência da literatura maranhense. É uma livraria exclusivamente dedicada a obras de autores daqui do estado, e obras publicadas também por editoras aqui do Maranhão, e disponibiliza mais de 2.000 títulos diferentes. E olha que legal! O atendimento ao público é realizado pelos escritores e artistas do nosso estado. E para continuar falando sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Entre Letras o escritor, presidente da Associação Maranhense de Escritores Independentes e editor da Viegas Editorial, o José Viegas. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. E claro, eu gostaria de começar perguntando como é que surgiu a iniciativa de criar uma associação que contemplasse os escritores maranhenses, da nossa atualidade. Ela surgiu em primeiro da necessidade de criar uma feira do livro em substituição ou em paralelo à Félis, porque como escritor eu fiz 2 lançamentos na Félis e não gostei do tratamento que era dado aos maranhenses. E olha que eu nem sou maranhense, então eu como português até era melhor tratado que os maranhenses. Mas era muito discriminatório a diferença entre aqueles que vêm de São Paulo convidados, em que tem a TV presente, tem toda a divulgação, e o maranhense que só estava lá, enfim, para fazer programação, para encher o programa. E eu vi tanta riqueza na literatura maranhense e achei uma tristeza não terem esse carinho para a própria literatura no Estado. Então fizemos uma feira do livro que chamava-se a Flaema, a primeira Flaema, que é a Feira do Livro do Autor e Editor Maranhense. Foi em 2016. Reunimos uma centena de escritores, só maranhenses, claro. Foram 50.000 pessoas durante 10 dias. Teve espaço para todas as artes da cultura maranhense, teatro, artes plásticas, música. E no fim desse evento, os escritores reunidos queriam que não esperasse mais um ano só para ter mais um evento que os prestigiasse dignamente. E então surgiu a ideia de criarmos uma associação para nos preocuparmos continuamente dessa divulgação da escritura maranhense. A AMEI tem um diferencial muito interessante, que é a possibilidade das pessoas terem contato também com esses escritores, no espaço, os escritores também estão lá mostrando seus livros. Como é que é feito esse atendimento e também como é que o escritor maranhense está ali efetivamente participando desse espaço? Sim, eu diria que a AMEI é uma livraria, nós temos a sorte de ter aqui no Maranhão uma livraria que é muito características, não existe mais no mundo. Uma delas é essa. É que é a única livraria em que você chega lá a qualquer hora do dia, você vai ter sempre um artista plástico, um escritor, um poeta presente para falar do seu livro ou para assinar um autógrafo. Então, isso é uma constante, porque é uma associação sem fins lucrativos, temos um staff permanente, mas também ele é composto de escritores, e temos uma coisa que chamamos o escritor presente, que é qualquer escritor pode chegar, é uma livraria que a casa é dele. Ele chega, ele se apresenta, a gente dá um crachá, que ele põe o escritor presente, em cima dos livros pomos uma etiqueta, o escritor está presente, e ele ali está autorizado a interagir com o público. Nós temos, por exemplo, um produtor de livros de HQ, que é o Irami, que muitas vezes quando está lá, aproxima-se de uma pessoa e pergunta: você gosta de HQ? Ou seu filho, vai ver, e é uma venda. Então, o escritor presente é venda. E também, sobretudo, as pessoas ficam muito contentes de estar presente com o escritor e de poder levar um autógrafo. Então, essa é uma característica única da AMEI. Além desse espaço também de divulgação, de venda de livros, a AMEI também realiza eventos, Você poderia falar um pouco sobre isso?
Sim, nós antigamente realizamos durante, até a pandemia, uma média de 30 eventos por mês. Então, é quase um por dia. E era mesmo, só que na realidade, ao sábado, começava às 10 da manhã com o Café Freudiano e depois tinha mais outro evento e por aí fora. E era uma casa que acolhia toda a gente, acolhia dança do ventre, dança maranhense, acolhia artes plásticas, porque o motivo era permitir que as pessoas, por qualquer motivo cultural, se dirigem a uma livraria e conhecem os livros. Porque às vezes, se você dizem às pessoas para vir ver uma livraria pelos livros, eles não vão. Mas vão para ouvir falar de filosofia, ou vão para ver uma dança do ventre, ou vão para ver qualquer palestra. E para entrar no salão de eventos têm que atravessar a livraria. Então são obrigados. Esse foi o intuito. Mas desde a pandemia até agora só fazemos lançamentos literários. Ontem teve um, hoje tem outro e amanhã tem outro. Então é só seguir no Instagram. Tem eventos de lançamentos literários todas as semanas. Como é que é a questão do acervo da livraria, né? São tantos livros acadêmicos, livros de ficção, como é que é o acervo de vendas de livros dos escritores maranhenses? Você tem exatamente o mesmo acervo do que numa livraria comercial. Então, no sentido de géneros, você tem todos os géneros. Tem inclusive, por exemplo, literatura hot. Temos 3 escritores da literatura hot, HQ, como disse, e claro, as pesquisas, crónicas, a poesia, isso aí é o que há de mais, porque o maranhense tem poesia no sangue. Então tem absolutamente de tudo. Não há nenhum género que não encontre lá. O senhor está à frente da AMEI, né? E como é que o senhor percebe a recepção dos maranhenses, das pessoas que visitam a livraria? Eles costumam aprovar essa ideia? Olha, os que vêm de fora adoram e saem daqui falando, voltam para lá. Há outros que vêm porque falaram lá fora. Os daqui não falam muito, porque prata da casa parece que não funciona, sabe? Há uma coisa, a gente tem muita tristeza porque tivemos a preocupação de levar esta literatura, que é enorme, numa mega livraria no shopping, justamente para facilitar esse acesso, porque antigamente não havia onde se dirigir à literatura maranhense, e as pessoas não tomem a iniciativa de entrar para ver o que há, sequer. Ou seja, vem, maranhense, pronto, e já têm, não sei o que é que eles pensam que é maranhense, mas enfim, já seguem em frente e tem lá tesouros. Eu faria a seguinte metáfora. É como você, antigamente, tínhamos aquele leite de vaca, você conhece, aquele leite de vaquinha a sair da vaca ali, aquilo é que é leite, não é? Então é como se você passasse frente a um sítio, que é a livraria Amé, tem leite de vaca, purinho, bom. E você diz, não, eu não entro porque eu vou ali ao supermercado comprar leite enlatado, que de leite só tem um nome. Mas enfim, é isso. Então muitas vezes vão procurar uma literatura comercial, de qual dizemos 60-70% dos títulos vendidos são literatura estrangeira traduzida, e não prestigiem a brasileira, ainda menos a local maranhense, que tem reconhecimento fora do Estado e fora do país, mas na sua própria terra falta ser descoberta pelos próprios maranhenses. E qual seriam, então, os objetivos da AMEI? Então, a AMEI teve um primeiro objetivo nos primeiros 5 anos, que foi o renovo da Atenas brasileira, foi assim que ela nasceu, para mostrar aos maranhenses que a Atena brasileira sempre esteve presente. O problema é que virarem as costas para ela. Então nós conseguimos mostrar, olha, está aqui, está a ver essa pujança, uma mega livraria, mais de 2.000 títulos. Nenhum outro Estado no Brasil tem uma livraria assim e tem uma literatura tão pujante como a nossa. Acabar desses ciclos, porque tudo é ciclos, a gente não pode permanecer nos mesmos, senão a onda nos arrasta. O novo ciclo que agora iniciamos é do Maranhão para o mundo. Então a gente quer levar a literatura maranhense para fora, acolhendo também a literatura dos países de língua portuguesa aqui. Um dos próximos grandes projetos nossos, como foi o primeiro ciclo com a Feira do Livro, a FLAEMA,
Esta aqui pretende ser com um evento que chamamos São Luís, Capital Cultural da Lusofonia, em 2024, no qual pensamos reunir aqui autores de todos os países das línguas portuguesas e fazer uma grande homenagem cultural à língua portuguesa, à literatura portuguesa e iniciar o que a gente vai chamar de Embaixadas Culturais da Lusofonia, em que a AMEI vai ser a primeira Embaixada Cultural da Lusofonia, em que você ali vai encontrar toda a literatura maranhense, mais a literatura de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, de Timor, de Portugal. E, em contrapartida, por exemplo, já temos uma primeira pré-acordo para a primeira embaixada e a segunda, uma seria no Maranhão, a segunda em Moçambique, na fundação do Miyakoto, em que ele também lá iria receber, além da moçambicana, a brasileira e por aí fora. Então, é isso, criarmos, a partir daí, embaixadas culturais da lusofonia em cada país, em que a embaixada cultural no Brasil seria São Luís. José Viegas, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço, desculpe se foi longo agora esta última parte. Tudo bom, ficou ótimo. E a gente volta no próximo bloco. Olá, estamos de volta. E agora no quadro Eu Leitor, a gente conversa com a Cleo Rolim para conhecer um pouco mais sobre a relação dela com a AMEI. Cleo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu queria começar perguntando para você qual é a sua relação e a sua contribuição na Associação Maranhense de Escritores Independentes. Eu quero aproveitar um momento para agradecer por essa oportunidade de poder falar aquilo que tanto amo, que é a literatura maranhense, de poder mostrar um pouquinho do trabalho dos autores, também compartilhar, né, com vocês, com você, Yasmine, o meu gosto, o meu interesse, os meus autores favoritos. A minha relação com a divulgação da literatura maranhense é plena e total. Faz parte do meu cotidiano, eu vivo para isso. Desde 2016, quando nós fizemos a primeira feira do livro do autor e editor maranhense, e que por conta dela surgiu a Associação Maranhense de Escritores Independentes, eu tenho me dedicado a essa literatura. Faço parte da diretoria, gerencio a livraria da associação e estamos aí em pleno vapor, em prol dessa literatura, que eu particularmente amo. Na sua opinião, qual é a importância da gente ter um espaço de divulgação e venda dos livros dos escritores maranhenses? É muito importante um espaço como este que divulga a literatura maranhense. Me lembro muitas vezes pessoas que vêm nos visitar, pessoas de outros estados, de outras cidades, se encantam com a nossa livraria e ficam lamentando porque na cidade deles não tem um local assim que dê valor para a literatura local. E aqui este espaço foi construído e pensado para divulgar, para mostrar, para dar vez e voz ao autor maranhense, que antes não tinha. A gente pode dizer que a AMEI é um divisor de águas. Antes da AMEI e depois da AMEI, a gente pode falar da literatura maranhense. Porque a partir do surgimento da AMEI, muitos autores que não se conheciam passaram a se conhecer. Muitas pessoas que não conheciam a literatura maranhense passaram a conhecer essa literatura, que antes a gente só falava dos grandes, né, homens que infelizmente já não estão conosco, grandes poetas, grandes escritores, e ninguém lembrava, ninguém sabia, ninguém conhecia os nossos autores contemporâneos. E eu até quero aproveitar e parabenizá-los por esse programa, por essa ideia brilhante de divulgar a literatura maranhense contemporânea. Porque é isso que nós fazemos, é para isso que nós vivemos todos os dias. Como leitora, qual é o seu contato e a sua relação com a literatura maranhense contemporânea? Eu aprecio muitos gêneros literários. Romance, suspense, poesia. E tem um autor que eu já acompanhava pelo Facebook que me encantava. E eu tive a oportunidade depois de ler o livro físico dele, que é o Eliseu Cardoso.
Então, eu recomendo a forma como ele escreve, como ele descreve as cenas, ele coloca poesia na prosa, então me encanta. E também, na poesia, eu indico esse, Nerivan Souza. É um poeta que eu gosto muito e que eu não conhecia o trabalho dele, mas aqui na livraria tive a oportunidade de ler, em alguns poucos momentos que a gente tem livro, e me encantei com ele também. Agora conta pra gente quais os escritores maranhenses contemporâneos que você mais lê. O autor que eu mais leio é Pedro Neto. Já li O Segredo da Montanha Azul, foi meu primeiro contato por conta do trabalho, né? Que nós fizemos um prêmio literário e ele ganhou esse prêmio na categoria Infanto Juvenil. E eu tive a oportunidade, porque fazia parte do júri. E eu não sabia quem era o autor, claro, porque a gente não tem como saber, só depois que divulga. E para mim ele foi uma revelação. É um livro instigante, apaixonante, a forma como ele escreve também tem uma sensibilidade assim, que encanta. Então, depois de ler O Segredo da Montanha Azul, que eu até aproveitar para mostrar, ele foi o vencedor do Prêmio Amei, eu li também outro livro dele, que por acaso também ganhou o Prêmio Amei, que é Mortes em Cadeia, é o livro dele. E eu sei que ele já está aí também produzindo outro livro que eu estou muito ansiosa para ler, que é um romance. E, infelizmente eu não tenho muito o que falar, mas se é para indicar assim, um autor que eu amo, que eu leio, que eu gosto muito, que é uma leitura que flui, é o Pedro Neto. Você poderia indicar algum desses escritores para a gente, algum livro? É difícil indicar só um. Então, eu vou começar por alguém que me surpreendeu também, que eu li, foi o primeiro livro dela, que é esse aqui. É da Eugênia, Nas Fissuras do Tempo. É um livro de poesia, muito sensível. E não é à toa que ela é descendente de Aloysio e Arthur Azevedo, né? A gente percebe que essa veia literária continua nela, continua através da mãe dela, que também escreve. Então, eu recomendo muito, muito boa. Uma leitura muito sensível, muito forte ao mesmo tempo. E é difícil falar de tantos, eu trouxe até alguns aqui. Romance, por exemplo. Eu indico esse, Entre Pétalas e Espinhos, da Jeane Costa. Ele é um romance de época. Ele se passa no século XVIII, aqui em São Luís, em Alcântara, ainda no tempo da escravidão. E é um romance lindo, puro, ele tem muita pureza. Eu gostei muito. Crônicas, eu indico esse. Cápsulas de Oxigênio, do Norbel Maranhão Viegas. Ele é um jornalista. Ele escreveu essas cápsulas na época da pandemia, que foi uma forma dele poder respirar. Ele tinha essa janela, essas cápsulas de oxigênio quando ele escrevia, e ele mandava para os amigos, e a partir daí os amigos perceberam que era muito legal, e eles queriam todos os dias, e acabou virando um livro, muito bom mesmo. Outro livro que eu indico também é o da Lene Vânia Lima, Nem Gato Nem Fênix. Esse aqui ela conta a história dela, aquilo que ela viveu e a superação dela, muito lindo, recomendo. E para quem gosta de terror, esse é um suspense assim, de arrepiar, Sanatório Câmara. Esse cara aqui, ele ama a morte, né? Então quem gosta desse gênero eu recomendo, porque é muito bom, não vou dar muito spoiler não. Outro livro muito bom também, aí na categoria infantil, é esse aqui. Os Guardiões da Floresta, também foi ganhador do Prêmio Amei. Esse aqui ele tem uma pegada ecológica, porque ele chama as crianças e até mesmo os adultos para despertar pela importância da conservação da floresta, do nosso meio ambiente. Então vamos nos unir, né? Por isso chama-se Os Guardiões da Floresta. Muito bom, muito legal. E é um livro paradidático excepcional. Délia Def, que é essa daqui eu acompanho desde os 18 anos, ela começou esse livro aqui, era para ser uma trilogia, eu já estou sabendo que ela já está no 4º livro. Uma jovem espiã que trabalha com uma banda de rock
E então tem romance, tem humor, tem suspense, ele é divertido, leve, fluente, indico para todas as idades, os adolescentes, jovens. E a Juliana Duarte com esse livro aqui, O Desprincesamento, também muito bom. Eu não diria que ele é um livro de autoajuda, mas ele é um livro que ajuda a gente a despertar. Então, eu indico muito para a faixa etária dela mesmo, 18, 17 anos. Bem interessante. É isso, eu acho que eu trouxe um pouquinho daquilo que é a literatura maranhense, tem muito mais, isso daqui é só uma amostra, é a ponta do iceberg, é preciso mergulhar neste mundo para descobrir quantos livros bons, quantos autores, e eles surgem todos os dias, é surpreendente como surgem. Não há um dia que não chegue livros novos aqui, que não conheçamos autores que antes não conhecíamos. Então, realmente a literatura maranhense está viva e eu aproveito para agradecer a oportunidade de estar participando desse programa, tá? Foi muito bom e eu espero ter contribuído com um pouquinho daquilo que eu sei, do meu conhecimento, em relação a esse tema tão lindo e instigante, que é a literatura maranhense. Obrigada, Yasmin. Cleo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. E esse foi o Entre Letras, que falou sobre a importância da Associação Maranhense de Escritores Independentes. E é claro, a nossa dica é que você vá conhecer esse espaço, conhecer também os escritores da nossa terra. Se você quiser rever esse e outros episódios do Entre Letras, é só acessar o nosso canal no YouTube que aparece aqui na tela. Eu espero você no próximo programa.